E o texto dessa noite se encontra no capítulo 3. Farei a leitura do versículo 1 ao versículo de número 17. Abriu a sua Bíblia para acompanhar a leitura? Muito bem. Colossenses capítulo 3, leitura do versículo 1 ao versículo de número 17. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, nós continuamos vivendo essa situação de pandemia e continuamos vivendo experiências amargas. Estamos confinados, distantes de amigos, familiares, estamos restritos no que diz respeito à nossa liberdade do ir e vir.
nós estamos com igrejas fechadas, temos a nossa igreja vazia, não se ouve lá louvores a Deus, não se vê chegando famílias para se reunirem ali, não se vê encontros, abraços e beijos, não vemos ali as crianças cantando, a apresentação de peças teatrais, não vemos ali a proclamação da palavra aos corações ávidos em ouvi-la, sentados cada um com atenção voltada para a proclamação. Há na igreja silêncio. Muitos de nós perdemos familiares, entes queridos. Muitas famílias nesse momento ainda guardam o luto pela perda de um irmão, de um pai, de uma mãe, de um tio. Outros guardam o luto pela perda de um amigo, talvez alguém de infância. E eu quero dizer, irmãos, que diante de todo esse quadro de perdas, de expressão clara das nossas limitações, eu creio que a maior de todas as tragédias será ao final dessa situação nós não termos aprendido nada com tudo isso que nós estamos vivendo. Eu creio que a pior tragédia se revelará ainda pós fim da pandemia, com o encontro da vacina. Será muito mais trágico nós voltarmos à vida e à convivência cristã, à vida familiar, voltarmos à prática social, sem termos aprendido as lições necessárias em meio a tudo que nós estamos vivendo. Aprendermos a olhar para o outro com um olhar diferenciado. A vivermos a nossa vida familiar na perspectiva de que precisamos aproveitar as oportunidades que temos hoje para abraçar, beijar e expressar o nosso amor e o nosso carinho para com quem está conosco. Aprendermos a valorizar a comunhão na vida da igreja, aprendermos a utilizar os nossos dons e os nossos talentos para o serviço do Senhor, para abençoar a vida de outras pessoas. Aprendermos a lidar melhor com os aspectos sociais, relacionais. Enfim, a palavra dessa noite que quero trazer como ensinamento para o meu coração e para o seu coração é exatamente aprendizado. Nós precisamos aprender. Precisamos aprender. É interessante voltarmos os nossos olhos para o Mestre e Senhor da Igreja, Jesus. E o relato bíblico diz que ele ia por toda parte ensinando, pregando o evangelho do reino e curando as pessoas. Fazia parte do ministério de Jesus o ensino prático, aplicado na vida das pessoas. Observamos como Jesus, de forma maravilhosa, pegava uma situação cotidiana e aplicava um ensinamento específico para as nossas vidas. A Bíblia ela é profundamente didática. A Bíblia é revelação de Deus com um ensino. Deus quer que o seu povo apreenda. Deus quer que nós tomemos conhecimento de algo que mude a nossa vida. Observamos o sábio Salomão
tomando como, por exemplo, uma das menores expressões da vida, como uma formiga, e diz que é para o preguiçoso ter com a formiga e aprender com ela. Estamos diante, então, de uma situação gigantesca. Muitas pessoas perderam as suas vidas. E nós precisamos aprender. Precisamos, nesse momento, retirar lições importantes para as nossas vidas. E eu quero, então, aqui fazer um link com aquilo que Paulo ensina aqui nessa carta, com a nossa vida hoje, e com a realidade de que nós precisamos estar sempre atentos a um novo aprendizado constantemente. Voltamos ao estudo dessa carta que faz parte das epístolas da prisão. Não vou aqui entrar em todo o contexto da carta, já falamos isso em mensagens anteriores, tem tudo salvo, você pode ouvir essas mensagens aí no canal da igreja, no meu canal, mas nós vamos aqui refrescar a nossa memória. O apóstolo Paulo está preso provavelmente em Roma. Ele recebe aqui a visita de Epáfras, que traz para ele informações da igreja de Colossos. E a igreja está enfrentando uma avalanche de heresias. Há inúmeras heresias se desenvolvendo dentro da igreja, e elas se consolidam em algumas mais específicas, também já falamos isso aqui. Mas o apóstolo Paulo, mesmo em prisão, mesmo diante do confinamento, mesmo diante da restrição do seu direito de ir e vir, o apóstolo Paulo escreve a esta igreja, e ele escreve de forma teórica, principalmente o capítulo 2, que é o capítulo anterior que nós estudamos, uma perícope, uma parte de um conteúdo bem teológico que o apóstolo Paulo traz. Ele explica bem a respeito da pessoa de Jesus Cristo, porque é exatamente a pessoa de Jesus e a sua obra que está sendo atacada com as heresias lá em Colossos. O apóstolo Paulo ensina, então, sobre a suficiência e a supremacia da pessoa de Cristo Jesus no que diz respeito à nossa justificação diante de Deus. E o apóstolo Paulo, então, ataca essas heresias e faz essa declaração mais teológica, principalmente no capítulo 2. E ele combate essa mistura que querem fazer, conciliar cristianismo com misticismo, cristianismo com legalismo, cristianismo com ascetismo, cristianismo com gnosticismo. E o evangelho é puro. E o evangelho é a declaração absoluta da pessoa e da obra de Cristo Jesus como necessária para as nossas vidas. No capítulo 2, então, ele mostrou que Jesus Cristo é a sabedoria do cristão e que só Jesus é a solução eficiente e suficiente para a nossa aceitação diante do Pai, diante de Deus. Então, sem dúvida, a carta ela pretende firmar as pessoas em Cristo como solução para todas as dúvidas e necessidades. Jesus é tudo do que uma pessoa precisa. Em Cristo somos aperfeiçoados e nele encontramos forças para vivermos vida santa, assim comenta o reverendo Augusto Nicodemos em seu livro Suficiência e Supremacia de Cristo Jesus, um comentário do livro dos Colossenses. Paulo, então, irmãos, trata aqui a doutrina bíblica de uma forma maravilhosa. Trabalha doutrina, trabalha teologia, mas como fica bem claro aqui no capítulo 3,
nem só de doutrina, nem só de teologia, nem só do ensino se faz a vida do cristão. É preciso a receptividade disso que é a prática. É ouvir e pôr em prática, pôr em movimento. E o apóstolo Paulo, então, escreve o capítulo que nós aqui na nossa divisão bíblica, né, chamamos aqui de capítulo 3, que já é uma sessão mais prática, onde o apóstolo Paulo vai trazer para nós elementos mais práticos de como é a vida cristã e como a vida cristã deve ser vivida. E Paulo aqui vai propor uma substituição das exibições das tradições humanas. É assim que Calvino, ao comentar o livro de Colossenses, se refere a essa tentativa de ser aceito diante de Deus, fazendo uso do legalismo, do ascetismo, procurando culto dos anjos, enfim, toda essa dinâmica que Paulo trabalha aqui, que Paulo combate na igreja dos Colossos. Então, Calvino vai chamar de exibições das tradições humanas, ou seja, essa aparente religião, essa religião de promoção humana, essa religião de faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, o legalismo em si, essa cultura de tradição humana e anticristã, de que Deus primeiro espera que nós sejamos agradáveis a Ele, para que então Ele nos receba. Muito pelo contrário, o ensinamento bíblico nos diz que só fomos aceitos e fomos feitos filhos de Deus pela suficiência e a supremacia da pessoa e obra de Cristo Jesus. Então, Paulo fala sobre a nossa união com Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo, nossa vida está segura e entrelaçada com Ele. Assim, irmãos, penso eu, mais uma vez, que seria uma tragédia para os colossos. Primeiro, enfrentarem uma heresia, ou uma avalanche de heresias. Segundo, receber um conteúdo teológico forte, sólido, mas apenas receber isso como quem ouve, mas não pratica. E isso não é apreender. Então, faço aqui um paralelo, que a vida cristã hoje continua sendo uma vida e vai ser sempre assim, enquanto aqui estivermos, a dinâmica da vida cristã será necessário fazer reflexões diárias, meu irmão. Nós precisamos aprender. Eu volto a dizer, me perdoem ser enfático nisso e até um pouco redundante, mas de fato, uma das coisas mais tristes que pode acontecer com uma pessoa é ela deixar de aprender. É quando nós nos fechamos como se nós fôssemos donos de toda a verdade, ou como se nós já tivéssemos alcançado um nível de sabedoria e experiência na vida pessoal, ou na vida cristã, ou na vida familiar, em qualquer âmbito que seja, e nós vivemos então sem estarmos abertos a uma reflexão na busca do aprendizado. Por isso, eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre o seguinte tema: lições para a vida cristã que precisamos apreender. Lições para a vida cristã que precisamos apreender. Nós não podemos nos esquecer disso. Primeira lição que o apóstolo Paulo coloca aqui, e eu vou fazer sempre um paralelo de aplicação em relação à nossa situação pandêmica que vivemos hoje, ok? Primeira lição, nós observamos aqui do versículo 1 ao versículo 4,
Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Meus irmãos, a primeira lição da vida cristã que nós precisamos apreender nessa noite e não podemos esquecer é que nós estamos unidos com Cristo. E essa é uma realidade da vida cristã. Nós precisamos aprender isso. A vida cristã tem a sua ênfase, e o apóstolo Paulo traz essa ênfase aqui no relacionamento do crente com Cristo. No relacionamento de Cristo com o crente. A ênfase do ensino bíblico, a ênfase do ensino e da teologia paulina está nesse relacionamento do cristão com Cristo. Ela é tanto o ponto de partida quanto o ponto de chegada, como a base da vida cristã. Ao lermos lá a carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 6 ao capítulo 8, o apóstolo Paulo vai nos falar sobre a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E ele vai nos mostrar que não apenas Cristo morreu por nós de forma substitutiva, como também nós morremos com ele de forma identificativa, ou seja, há uma identificação nossa com Cristo. Ele morreu e nós morremos com ele. Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. E é interessante aqui no nosso texto, irmãos, porque, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, essa conjunção aqui condicional se não indica que talvez, não indica aqui que possa ser que não estejamos ou que não fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Não. Aqui não é uma situação que coloca-nos dúvida, porque não há crente, não há cristão, não há conversão se não houve ressurreição em Cristo Jesus. Pois como cristãos, irmãos, todos nós somos identificados com Cristo na sua morte e na sua ressurreição e assim também na sua ascensão. Assim como ele está com o Pai, nós também, de forma definitiva, estaremos. Mas hoje também já somos levados às regiões celestiais em Cristo Jesus. O sentido mais exato do texto aqui é o termo uma vez que. Uma vez, então, uma vez que fostes ressuscitados com Cristo. Irmãos, nossa posição é posição de exaltação, não por nossos méritos e não por nós mesmos, mas Cristo Jesus nos exaltou, porque ele nos concedeu a graça de ressurreição e de união com Cristo Jesus. O Senhor nos exaltou, nos colocando na condição de filhos de Deus. E nós devemos entender que essa é uma lição a ser aprendida. Todo homem, toda mulher de Deus deve apreender, deve guardar no coração, não deve esquecer de que nós fomos tirados de uma condição de pecado, de condenação, de afastamento da pessoa de Deus e fomos transportados para o reino de Deus. Fomos colocados na condição de filhos de Deus. E Cristo agora é, como diz aqui,
Cristo é a nossa vida, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, precisamos, em meio à pandemia, e mesmo pós-pandemia, aprendermos que a nossa vida é Jesus, que a nossa vida está na pessoa de Jesus, que a nossa vida deve ser vivida na dinâmica de uma vida com e para Cristo Jesus. Nesse momento de pandemia, deveríamos nós fazer reflexões a respeito do nosso relacionamento com Cristo. Esse é o momento de reflexão. Esses momentos, eles nos afastaram, nos aproximaram ou não fizeram a menor diferença no nosso relacionamento com Jesus? Vamos sair dessa situação de pandemia piores, iguais ou melhores no relacionamento com Cristo? Voltaremos a ser o que éramos? Não deveríamos. Seremos piores do que éramos? Não deveríamos. Mas diante de toda essa situação de pandemia, deveríamos nós voltar com uma intimidade maior com a pessoa de Cristo Jesus. Paulo escreveu a esses homens e essas mulheres que estavam enfrentando heresias, e Paulo queria deixar bem claro no coração e na vida desses homens que eles aprendessem que eles estavam em Cristo Jesus e que Jesus é a vida do crente. Quando falamos de salvação, não estamos falando que Deus vai nos dar um elemento espiritual no futuro. Quando falamos de salvação, não estamos falando que a vida cristã é uma coisa espiritual, um mistério, um mover espiritual que Deus vai nos dar. Salvação é a própria pessoa de Cristo Jesus, é ser Ele Senhor das nossas vidas, Rei, ser Ele a vida, a essência, a razão, o motivo das nossas vidas. Há um louvor que diz assim: Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Precisamos aprender, meu irmão. Precisamos aprender que a vida do crente é Cristo. Precisamos aprender a pensar nas coisas do alto, onde Cristo está. O apóstolo Paulo coloca isso aqui. Precisamos aprender que os pés estão na terra, mas a nossa cabeça e o nosso coração deve estar no alto. Isso não significa negligenciar as questões variadas do nosso envolvimento social, da pregação do evangelho. Eu não estou dizendo isso. Mas Paulo vai falar um pouco mais sobre isso aqui e nós vamos ver como isso fica de forma clara e evidente no texto. Meus irmãos, por meio da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, fomos separados da antiga vida, do modo que vivíamos. Fomos tirados do reino da escravidão do pecado e transportados para um relacionamento vivo com a pessoa de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, meu irmão e minha irmã. Se isso não é uma realidade para você, se você tem vivido uma frieza espiritual, se Cristo, cristianismo, Bíblia, oração não fazem sentido para você no que diz respeito a ser sua vida, a essência da sua vida, essa é noite de reflexão. É noite oportuna para você falar com Deus, para você se humilhar diante do Senhor. É noite para você aprender que a vida cristã é muito mais do que apenas aspectos religiosos. Segundo lugar, meu irmão,
nós vamos observar aqui que o apóstolo Paulo então nos fala da importância de sabermos, de tomarmos conhecimento, de aprendermos que a nossa vida é Jesus e que o nosso coração e a nossa mente deve estar nas coisas do alto, onde Cristo está. E segue-se a isso o versículo 5 até o versículo 11, que o apóstolo diz para nós: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, citra, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Irmãos, a primeira coisa que precisamos apreender nessa noite é que faz parte da vida do crente morrer todo dia. Faz parte do crente mortificar todo dia. Aqui o apóstolo Paulo vai, no original, dizer portanto. A ideia aqui indica uma conclusão. Né? Ele coloca aqui como ele acabou de falar a respeito da nossa relação com Cristo Jesus, de forma, então, muito natural, o apóstolo Paulo vai dizer que estamos unidos em Cristo, devemos, então, fazer morrer a nossa obediência, obediência à nossa inclinação da nossa carne. E é interessante que aqui há um jogo de palavras, porque nós morremos com Cristo. E uma vez, então, tendo morridos com Cristo, podemos agora fazer morrer a nossa natureza inclinada para o mal. E é interessante porque aqui o apóstolo Paulo está exatamente combatendo também as heresias que estavam na igreja. A heresia das obras humanas, elas vêm na contramão. Primeiro nós fazemos morrer a nossa natureza humana, para que Deus então nos aceite e aí possamos ter vida em Cristo. E muitas religiões por aí têm essa filosofia. Na pessoa de Cristo Jesus, no ensinamento bíblico, não. Primeiro nós morremos. O velho homem morre. Nós não somos mais escravos do pecado. Somos libertos, recebemos o Espírito Santo de Deus, que habita em nós e que se comunica com o nosso espírito, como a Bíblia diz. Recebemos a adoção, somos justificados na pessoa de Cristo Jesus, temos paz com Deus, somos colocados na condição de filhos de Deus. O diabo já não pode mais fazer o que quiser com a nossa vida. O diabo já não pode mais tomar o nosso corpo, porque somos de Cristo Jesus. Ressuscitamos com Ele. Então, uma vez, tendo experimentado isso, nós podemos sim, irmãos, pela mediação de Cristo e pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus, mortificar as inclinações da carne. Podemos sim vencer as tentações, perderemos em algumas, cairemos sim, mas não vamos viver como escravos dela, não vamos aceitar como condição humana, viver como antes. O apóstolo diz aqui, ora, nessas coisas andastes antes. Então, diante dessa situação de pandemia, e aqui eu trago a aplicação para nós aqui, nós precisamos estar aprendendo, irmãos, a mortificar a nossa carne. Porque, muito pelo contrário,
Alguns estão dando vazão e aproveitando essa situação de pandemia como propícia para dar vazão a muitas e muitas inclinações da sua carne. Pessoas manipulam isso para se exaltar, pessoas manipulam essa situação para se autopromover, pessoas manipulam essa situação para fazer valer as suas vontades, pessoas manipulam essa situação para subjugar o outro, pessoas manipulam essa situação para se entregar à pornografia, pessoas se manipulam essa situação para dar vazão a todas as inclinações da carne. E a palavra de Paulo aqui, aquela igreja, e a palavra para nós hoje, é de que nós já morremos em Cristo Jesus e devemos viver então de forma diferente. Diferente do legalismo, do ascetismo, que o apóstolo Paulo combate, irmãos. Devemos saber que, primeiro, Deus fez uma obra em nossas vidas. Primeiro, o Senhor realizou uma obra de regeneração. Nascemos de novo. E agora, irmãos, nós somos capacitados a dizer não. E é interessante porque ele vai citar aqui, né? Faz uma lista de 5 efeitos dessa natureza: prostituição, impureza, paixão. E aqui essas 3 palavras elas estão relacionadas ao pecado sexual, de natureza sexual, e ele vai falar desejo mal, ou seja, o desejo mal é você fazer uso do mal para alcançar os seus objetivos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser exaltado, eu quero ser reconhecido, eu quero fazer valer a minha vontade, e você faz uso do mal, você faz uso daquilo que não é obra de Deus, você faz uso daquilo que não agrada a Deus para alcançar os seus objetivos. Ele vai falar também da avareza, que o apóstolo Paulo, chama de idolatria. Mas não só isso, o apóstolo Paulo ainda lista aqui alguns pecados que alguns comentaristas intitulam como pecados ligados ao temperamento. 3 pecados: ira, indignação e maldade. E esses 3 pecados falam de temperamentos, falam relacionados à nossa prática de condução das nossas emoções, das nossas vontades. Então, é um descontrole, um destemperamento das nossas emoções. Então, muitos de nós nos entregamos a elas. Então, o apóstolo Paulo aqui vai falar de pecados da língua. Pecados da língua, irmãos. Ele vai falar aqui a respeito de maledicência, linguagem obscena e mentira. Paulo dá aqui em seguida 2 razões adicionais para que nós venhamos aqui a fazer morrer essa nossa natureza humana. Primeiro, Deus não se agrada, traz ira de Deus. Segundo, nós já viemos de lá. Éramos assim e não devemos mais viver assim. Nessa noite, meu irmão, quero te dizer que é possível vencer a carne. Por mais difícil que nos pareça, mas não é impossível. Por mais doloroso que algumas vezes seja, é necessário não nos entregarmos a essas práticas aqui que o apóstolo Paulo fala, que daria outros sermões. É possível vencer. Não se entregue à inclinação do teu coração, meu irmão. Não se entregue aos apelos do teu coração. Renda-se à vontade de Deus. É como o salmista diz no Salmo 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa deve ser a nossa oração, meus irmãos. Essa deve ser a nossa oração. E em terceiro lugar, que precisamos apreender, meus irmãos, não apenas aquilo que está relacionado a um sentido negativo da vida cristã, ou seja, fazer morrer. Mas o apóstolo Paulo também vai falar de uma maneira positiva. Fazer viver.
E isso está aqui no versículo 12 que diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, e por aí o apóstolo Paulo vai continuar, e depois nós vamos ver alguns desses pormenores. O apóstolo Paulo, então, não fala para nós que não basta apenas fazer morrer a natureza humana. É preciso nós nos vestirmos, né? E aqui ele usa exatamente essa linguagem como uma peça do nosso vestuário, uma roupa que nós tiramos, né, e colocamos outra. É preciso nos revestir, irmãos. É preciso nos revestirmos das virtudes cristãs. A vida cristã precisa de piedade cristã. O apóstolo Paulo vai nos falar aqui a respeito delas, irmãos. É muito interessante observar que ele, após ordenar, porque aqui está no imperativo, né? Fazei, pois, morrer. Vem novamente no imperativo, revesti-vos, pois. Em Cristo, nós recebemos um novo coração, meu irmão e minha irmã. Em Cristo, nós recebemos uma nova vida. Em Cristo, nós recebemos uma nova família. Em Cristo, nós recebemos uma nova roupa. Não nos vestimos e não devemos mais nos vestir com os trapos do velho homem, mas devemos nos vestir com as virtudes da vida cristã. Com as virtudes da vida cristã. Jesus declarou que a maior necessidade do ser humano na conversa, lá em João 3, versículo 3 ao 5, com Nicodemos, que a maior necessidade do homem é nascer de novo, nascer do alto e nascer do Espírito. Paulo escreve e diz que nós já fomos gerados, fomos ressuscitados, já nascemos de novo. O que precisamos agora é revestir a nossa vida prática de virtudes cristãs. Ah, meu irmão, o cristão deve tomar como vestimenta as virtudes cristãs todos os dias. Como diz o reverendo Hernandes, o novo homem precisa exibir vestes novas, as vestes dos filhos do rei. Essa situação de pandemia, meu irmão, eu fico vendo e pensando, refletindo comigo mesmo, porque também não sou perfeito, estou aqui na condição de pregador da palavra e não na condição de perfeição. E vejo quanto nós precisamos olhar para toda essa situação de pandemia que nós estamos vivendo e precisamos aprender. Precisamos tirar lições para as nossas vidas. Precisamos crescer. Veja que declaração linda que nós temos aqui no versículo 12. Os crentes são identificados como eleitos de Deus. Eleitos de Deus. Santos. E isto se tornou possível por causa do amor de Deus. Ele diz, olha, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Santos e amados. Meus irmãos, sabemos muito bem que as verdades bíblicas, elas não são apreendidas sem a ação do Espírito Santo. Então, se nessa noite você, em primeiro lugar, entendeu o que nós estamos dizendo, isso significa que o Espírito Santo está falando no seu coração. Em segundo lugar, você consegue aplicar isso à sua vida, você consegue identificar que nessa pregação da palavra é com você que Deus está falando, trazendo ao seu coração primeiro a consciência de que
você está unido com Cristo. Então, onde quer que você esteja, faça o que fizer, Cristo está contigo e você está em Cristo Jesus. Em segundo lugar, a percepção, o entendimento que nós precisamos mortificar a carne. Jesus Cristo disse que se o seu olho te faz pecar, arranque-o, jogue longe, ou seja, não é literalmente arrancar os olhos, mas é evitar situações que nos levam ao pecado. Em terceiro lugar, você entende que você precisa todos os dias, é uma luta constante, diária, se revestir do velho homem. Sabe por quê? Diz o texto, porque você é um eleito de Deus. Você é um santo e um amado de Deus. O Senhor nos chamou para vivermos para Ele, para vivermos para a glória dEle. Meu irmão, minha irmã, uma das maiores tragédias que o ser humano pode viver é não aprender. Há pessoas que perdem o casamento e não aprenderam nenhuma lição com isso. Há pessoas que perdem o pai, a mãe, que não aprendem nenhuma lição com isso. Há pessoas nessa situação de pandemia que perderam entes queridos e não aprenderam nenhuma lição com isso. Entendo o que eu estou dizendo. Há pessoas, não estou dizendo que são todos. Há pessoas. Há pessoas que passam pela doença e tiram lições maravilhosas da enfermidade. Aquelas pessoas que muitas vezes eu e você na dinâmica cristã nós vamos visitar pensando, não, nós temos que ir lá consolar o nosso irmão, e chegamos lá e somos consolados, porque aquela pessoa diz como o apóstolo Paulo, diz ele mesmo assim, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Há pessoas que estão nessa situação de pandemia e ainda não aprenderam o que é humildade. Não aprenderam ainda que somos limitados e que hoje estamos aqui, como no salmo que lemos no início. Porque o que é um homem, Senhor? Nós estamos aqui e daqui a pouco não estamos mais. Aprender nesse tempo de pandemia que a igreja não é aquela construção lá, em nome de Jesus, as pessoas têm que aprender isso. Nós temos que aprender isso, meu irmão e minha irmã. A igreja não são aquelas 4 paredes. A igreja de Cristo é essa aqui, que está ligada com Cristo, que faz morrer a carne todos os dias e que se reveste do novo homem. É bom voltar para a igreja? Sim. Mas Deus nos livre de voltar para a igreja sem ter aprendido nada. Deus nos livre. Quando Jesus Cristo disse lá que o templo seria destruído, Jesus Cristo fala a respeito dessa necessidade de compreensão de que lá havia um apego à religião, ao aspecto físico do templo, ao seu simbolismo. E fala do templo, ele, pessoa, Jesus Cristo, que seria reedificado em 3 dias, ressuscitado no 3º dia. E é lamentável que diante dessa situação de pandemia, muitos de nós ainda não aprendemos essa lição, e essa lição custa caro. Que igrejas são pessoas. Que igrejas são pessoas. Que são os amados de Deus. Que são pessoas pelas quais Jesus morreu. Meu irmão, minha irmã, cristianismo não é só estudo de teologia. Cristianismo é vida de piedade, vida à semelhança do Mestre Jesus. Ser cristão é ser discípulo, e ser discípulo é ser aluno, e é ser aluno de Jesus Cristo. O que temos aprendido, meus irmãos? O que você aprendeu no dia de hoje, meu irmão e minha irmã?
diante de tudo que você viveu hoje, quais lições você traz para a sua vida hoje, para que amanhã você seja uma pessoa, um cristão, um pai, um filho, uma mãe, um tio, enfim, melhor, mais parecido com Jesus. Qual lição você aprendeu hoje, meu irmão? Ou quais lições? Quais lições aprendemos com a revelação bíblica? Não apenas a nossa experiência, mas aqui, palavra de Deus. Todos os dias aprendemos algo novo aqui. Todos os dias buscamos aprender e conhecer algo novo aqui. Quais lições aprendemos com os nossos erros, porque toda hora cometemos? Quais lições? Quais lições temos aprendido? Um dos princípios de maturidade na vida é conseguir identificar muito mais os erros em nós do que no outro. Via de regra, temos, como diz o próprio Jesus, nossos olhos abertos como traves nos olhos, mas não conseguimos enxergar um cisco em nós mesmos. O que temos aprendido, meus irmãos, com as pessoas com as quais convivemos, desde uma criança pequena a uma pessoa mais humilde com a qual nós nos relacionamos dentro dessa escala social perversa que temos. Deixar de aprender, meu irmão, e se fechar ao aprendizado é loucura. É se tornar bruto, pedra. É se tornar com a mente cauterizada. Se temos o Espírito Santo de Deus, ele a todo instante quer nos ensinar algo. Quem está em Cristo, aprende, porque é discípulo de Jesus Cristo. Vamos falar com Deus nesse momento. Feche seus olhos, falemos com o Senhor. Esses ensinamentos foram necessários para enfrentar a heresia em Colossos. Esses ensinamentos são necessários na nossa vida hoje, a cada dia, para vivermos para a glória de Deus. Deus eterno, Pai querido e amado, toda honra, toda glória e todo louvor seja ao teu nome. Dai-nos a graça, Deus, pela ação do teu Espírito Santo, de que nós possamos aprender alguma coisa nesse dia antes de dormir ainda hoje. Ó Deus, livra-nos de estarmos, ó Deus, com a mente cauterizada, com os olhos cegos, ó Pai, e não conseguindo, ó Pai, enxergar lições óbvias que estão diante dos nossos olhos. Que o teu Espírito Santo promova, Pai, a bênção que o teu Filho mesmo disse, que ele nos ensinaria. Ensina-nos a tua vontade e o teu querer. E que esse aprendizado, ó Pai, seja efetivo nas nossas vidas de maneira tal que seja visto em nossos relacionamentos e em nossa vida prática. Abençoa o teu povo, cada homem e mulher que participa desse momento. Conceda a noite de sono tranquilo e reparador. Prepara para o novo dia de amanhã. E, ó Pai, terminando a pandemia amanhã, ou se prolongando ainda por muito tempo, conceda-nos a graça do entendimento de que o Senhor é Deus, de que o Senhor está conosco e de que nós, ó Pai, estamos guardados e protegidos em suas mãos. Abençoa o teu povo espalhado pela face da terra. Nós oramos confiados no nome de Cristo.